Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, amém? Que dia alegre, que dia maravilhoso, o dia da ressurreição. Você já saudou o seu irmão e a sua irmã ao seu lado, com a paz do Senhor Jesus Cristo, um aperto de mão, com um aceno de alegria. Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Lucas, Gabriel, Ronaldo ali atrás, Priscila, Jesus ressuscitou. Estamos aqui porque Jesus Cristo está vivo. Louvado seja o Senhor por isso, não? Eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Nós estaremos ouvindo a palavra do nosso Senhor no capítulo 3, verso 16, e estamos, como já foi dito e claramente é visto, estamos diante da ceia do Senhor, esta mesa que o Senhor inaugurou, que o Senhor fundou e que o Senhor põe diante de nós. Esta ceia maravilhosa é uma antecipação daquilo que será a grande ceia, o grande banquete dos santos. Os santos se alegram ao lembrar dessa antecipação, a cada mês nós nos lembramos dela, e hoje aqui, com a alegria que é devida, nós estaremos diante da palavra de Deus, sabendo de que o Senhor quer nos guiar a refletir sobre a ceia do Senhor de modo mais entregue, mais próprio e mais correto. Então, irmãos, eu os convido a uma leitura onde todos leremos em voz alta João, capítulo 3, verso de número 16. Amém? Então, eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia nesse momento e, juntamente comigo, ler em voz alta. E, em seguida, nós vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Ore comigo neste momento e peça que durante toda a exposição das Escrituras o nosso coração esteja entregue ao Senhor. Pai, bendizemos o Teu nome na congregação nesta manhã. A igreja louva o nome do Senhor, Deus que fez os céus, a terra e tudo que nelas há, Senhor. O Deus que nos salvou em Cristo Jesus pelo seu grande amor. E nós estamos aqui nesta manhã, Pai, bendizendo o nome do Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor fez e na esperança do que o Senhor há de fazer. Nós estamos aqui, Pai, pedindo que a Tua palavra penetre em nossos corações, de que antes que venhamos a tomar, Senhor, o pão e o vinho, nós estejamos preparados interiormente para aquilo que o Senhor quer nos mostrar durante todo este período, Pai. Por favor, nos deixe atentos, Senhor, tira de nós todo obstáculo que possa impedir, traz aos nossos ouvidos, Senhor, a compreensão exata das Tuas palavras. Destranca, Senhor, nosso coração para isso, Pai. Abre os nossos olhos para a contemplação da mesa do Senhor, Pai. Não acontece todo dia, e mesmo que acontecesse, ainda assim seria glorioso, Senhor. Bendito seja o Teu nome nesta manhã. A igreja pede que o Espírito de Deus haja em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Nosso encontro com a palavra de Deus hoje tem como título do entregar ao entregar-se. E vamos estar em vários versículos, mas João 3,16 tem para nós um valor de texto maior aqui hoje. Quando nós começamos a nossa jornada da fé, nós ouvimos, pelo menos todos que estão aqui devem ter ouvido, certamente, Deus ama você. Essa expressão que a Bíblia em vários momentos recita, de que Deus nos ama, Deus ama você, Deus me ama, ela começa ali na nossa jornada e sabe, isso preenche vários vazios, lacunas, tristezas, marcas,
sofrimentos, falsos amores que tínhamos. Saber que Deus nos ama não é só saber que Deus nos ama, mas é de fato ser abraçado por tudo isso que é o amor de Deus. O amor de Deus, então, penetra profundamente em nossos corações no começo da nossa jornada de fé. Em seguida, ou talvez no mesmo dia, a gente pode ouvir lá no começo da jornada de que Jesus nos salvou. Ele nos salvou, Ele nos resgatou do império das trevas. Ouvimos essa grande declaração de resgate de Deus, o resgate dos perdidos. Eu e você ouvimos sobre isso. E devemos responder a isso, como é dito desde o começo, com arrependimento e fé. Arrependimento pela obra morta, pela vida morta, por toda a miséria que vivíamos e a miséria que éramos, e fé e obediência no nosso Senhor. Nos meses que se seguem, nos anos que se seguem, muitas outras coisas vêm à nossa oportunidade de ver. A gente ouve sobre doutrinas muito maravilhosas, a gente ouve falar sobre a justificação e a gente entende a justificação. A gente ouve falar sobre a eleição e a gente percebe quão Deus é bom, escolhe quem não queria escolhê-lo. Nós começamos a avançar e outras doutrinas, chegam autores, chegam teólogos. E sabe de uma coisa? Depois de alguns anos, talvez nós tenhamos já decorado algumas coisas. Como, por exemplo, nós podemos decorar versículos. Quer ver uma coisa? Vamos ver. Você completa para mim. O justo viverá. Glória a Deus por isso. O Senhor é meu pastor. Para mim, o viver é Cristo. João 3,16 está dentro desses versículos que você completa. E a familiaridade com João 3,16 pode esconder um modo simplista de não ver a profundidade de João 3,16. E eu não estou afirmando que você está sendo simplista. Eu só estou dizendo de que recitar João 3,16 sem, como diriam os puritanos, o devido balbuciar e tremer dos lábios diante da grandeza desse versículo, talvez nos seja um grande perigo. Mais uma vez eu recito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de um modo muito radical, meus irmãos. Deus amou o mundo dando o seu Filho como prova desse amor e efetivação desse amor. Preste bem atenção no que vamos ouvir daqui por diante. Eu creio que, às vezes, nós não tenhamos dado a devida atenção a muitas vezes que lemos João 3,16 por se tornar extremamente comum aos nossos ouvidos. Todavia, o profeta Jeremias, eu ressaltei o texto bíblico aqui, ele diz sobre isso assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor, se glorie em me conhecer. E nós sabemos que não é um conhecimento meramente teórico. E nós sabemos que o conhecimento que o nosso Senhor requer de nós e oferece a nós não é apenas recitar os versículos dele, mas é conhecê-lo intimamente, conhecê-lo profundamente. Nós estamos aqui nesta manhã para tomar parte de um banquete, de uma refeição que Jesus Cristo põe diante de nós. E isso é muita intimidade, isso é muito profundo e deve ser recebido com profundidade e deve ser recebido com um conhecimento íntimo disto. Por isso nos preparamos em jejum. Por isso nós medimos todas as nossas posições ontem para agradar o Senhor, se aproximando dEle, ouvindo sua voz. Muitos aqui devem ter se derramado, meditado diante do Senhor. E possivelmente, eu creio, estão mais sensíveis à palavra dEle. Mas eu avanço dizendo, irmãos, de que conhecer a Deus é um fluxo contínuo, crescente e íntimo, que começa na tua conversão, quando você soube que Ele te amava, te leva às grandes verdades de Deus e depois te coloca diante delas mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E a cada vez é mais profundo do que a primeira. Cada vez revela mais daquilo que você já achava que sabia. João 3,16
diz que Deus deu o seu Filho. Deus entregou o seu Filho amado. Deus deu. Precisamos entender isso. Alguns teólogos importantes, como J.L. Packer, por exemplo, dizem que é impossível, Joel Bick também fala, é impossível que você tenha uma noção precisa desse versículo se você não entender o amor do Pai pelo Filho. Porque, preste bem atenção, o amor de Deus por nós não começa em nós. O amor de Deus por nós começa no seu amor pelo seu Filho. A profundidade com a qual recebemos Deus amou o mundo reflete como Ele amou e ama seu Filho. Saber o quanto Ele ama seu Filho nos faz ser mais impactados com Ele ter dado seu Filho. Nós sabemos que o Pai ama o Filho. João 3,35 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Parece muito simples, uma declaração tão simples e elegante. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Mas essas palavras de que o Pai ama o Filho, elas são ainda mais intensas quando nós vamos desdobrar as Escrituras e conhecemos de que modo o Pai ama o Filho. Por exemplo, Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz que Jesus Cristo é o esplendor da sua glória, a expressão exata da imagem da sua pessoa. Preste atenção, o Filho expressa o Pai plenamente, a ponto do Filho dizer: quem vê a mim, vê meu Pai. O Pai é plenamente satisfeito quando o Filho está presente em qualquer circunstância. O Pai é visto, o Pai é conhecido. O Filho honra o Pai ao expressá-lo plenamente, completamente. Também conhecemos, Colossenses 1, 18 e 19, de que Deus diz que aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O ser de Deus repousa, aprovado pelo próprio Deus Pai, completamente em Jesus Cristo. Deus, em Cristo Jesus, se reflete plenamente. Deus está completamente repousado em Cristo Jesus. E, em outras palavras, o Pai, preste atenção, está completamente engajado que o Filho seja glorificado de todas as formas. O Pai tem um relacionamento completo e perfeito com o seu Filho. Ele para o Filho e o Filho para ele, pelo Espírito Santo, que é o elo que os une. São um relacionamento perfeito. É algo tão grandioso, é algo tão maravilhoso, de que o Pai tenha um relacionamento tão pleno com seu Filho, que nós podemos fazer um fluxo para nós, para a nossa posição humana, relacional, horizontal, e podemos pensar analogamente, como é estar um dia, algumas horas, com alguém que está correspondendo totalmente àquele momento relacional. Nós batemos fotos, queremos que não acabe. Nós ficamos tentando pensar como aquilo pode se estender, ultrapassamos o horário, pedimos coisas gostosas para comer junto, para ver se a coisa aumenta. Nós pensamos, será que amanhã eu posso ver essa pessoa de novo? Alguns que se casam têm essa experiência ao longo de toda a vida, alguns talvez perderam ela em algum momento e devem recuperar, mas lá no namoro lembram como era bom. Alguns amigos podem pensar assim, caramba, que dia! Alguns dias onde nossos filhos e nós parece uma conexão tão profunda, aquele momento é tão mágico, que a gente fala assim, nossa, que coisa gostosa isso. Você olha nos olhos e fala assim, que sorriso, que
coisa deliciosa isso que eu estou vendo agora. Um relacionamento eterno, completo, perfeito, plenamente satisfeito. É o relacionamento do pai com o filho. Isso é algo tão intenso, tão maravilhoso. Afinal, os dois se completam e se conhecem plenamente através do Espírito Santo, de que temos em Mateus capítulo 3, 17, eu acho que eu coloquei aqui, uma frase que todos nós conhecemos. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que quer dizer isso? Entre traduções possíveis que não tornam elástica a compreensão. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este é o meu filho amado, em que estou plenamente satisfeito. O relacionamento de Deus Pai com o Filho é tal qual grandioso que ele lhe dá prazer. Deus tem prazer eterno e contínuo na relação com seu Filho. Citando novamente Packer, ele fala sobre Provérbios 8, e diz que é difícil escapar de Jesus em Provérbios 8, quando fala da sabedoria. É difícil você não ver ali: eu nasci antes de todas as coisas foram feitas. Eu estava lá como seu arquiteto e nós nos divertíamos, dia após dia, diante dos filhos dos homens. É difícil imaginar Deus e o Pai em um relacionamento de alegria, plenitude, porque nós vemos uma imagem turva sobre a ideia de um pai e um filho, um Deus que eu não consigo ver, que é só brilho e luz inacessível, e um filho que eu consigo ver porque se tornou homem, mas o que temos diante de nós é que Deus tem um relacionamento completo, perfeito, amável, plenamente satisfeito com seu filho. Isso é tão grandioso que o Pai fez todas as coisas para o Filho. Você sabe, o universo foi criado para o Filho. Sabe quando Deus diz assim: e viu Deus que isso era bom? Você acha porque as coisas elas tinham bondade intrínseca? Não. Colossenses diz que por Ele, por meio dele e para Ele foram criadas todas as coisas. Sabe quando Deus Pai estava em ato criativo? Ele estava criando, regozijando-se em dar isso ao seu filho. Ele lhe entregou todas as coisas. É para você. E essa grande relação entre pai e filho encontra um ápice criativo no homem. O homem é criado à imagem de seu filho. Olha que coisa grandiosa. Qual o propósito da existência humana? Ser conformado à imagem do Filho, para a qual todas as coisas foram feitas. Nós imaginamos que todas as realidades criadas por Deus são maravilhosas, mas o que nós deixamos escapar é de que quando cachoeiras trazem aquele brilho de água com um sol lindíssimo, quando as marés levam e vão e aquele sol no fim do horizonte, alaranjado, caindo, e você fala, glória a Deus, e ele poderia lhe dizer, fiz para o meu filho. Honre o filho, fiz para ele. Quando nós estamos regozijando-se uns com os outros em alegria de amizades, casamentos, filhos, e aí todos aqueles estão juntos, o Pai quer que honremos o Filho. Glorifiquem meu Filho, honrem meu Filho, ouçam meu Filho. Vocês foram feitos à imagem de meu Filho. E mais, quando nós encontramos a queda, que miséria, porque a queda, ela desfigura-nos daquilo que é o nosso propósito. Qual é? Ser a imagem do Filho.
A queda, ela é uma grande miséria. E a grande miséria da queda é que ela é uma suprema afronta ao supremo desejo do Pai de mostrar o seu Filho, glorificar seu Filho e honrar seu Filho. Nós estamos aqui pensando, mas caramba, e o que acontece com a queda? Deus Pai se ira, porque o Filho é desonrado, o Filho é tido como, reputado como nada. Eu sei que é uma história, e ela não pode ser comprovada, mas uma das coisas que John Bunyan, nosso irmão John Bunyan, defendia em uma das seus escritos, é de que Satanás ficou furioso com Deus e se rebelou contra o Filho, mas nada podia fazer contra o Todo-Poderoso e seu Filho Todo-Poderoso. Então se revolta contra a imagem de seu filho. Isso é uma história contada por John Bunyan. A gente não tem isso por escritura. Mas uma coisa é certa: desfigurar a imagem de Deus em nós é de fato algo que Satanás busca fazer com muito afinco. Então, Deus decide vindicar, reclamar, exigir que seu filho seja glorificado, honrado. E sabe o que acontece? Ele envia o Filho para que ouçam o Filho, para que honrem o Filho. Ele envia seu Filho e ele nasce em uma aldeia pequena, uma cidade desconhecida para o grande mundo romano. Ele cresce anônimo e ele é revelado ao mundo. Esse é meu filho. Esse é o meu filho amado. Eu tenho todo prazer nele, desde a eternidade passada. Ele é meu filho. Ouçam o meu filho. Quando nós estamos, então, tentando entender essa grandeza que é o plano da redenção, nós não podemos começar sem saber que o plano da redenção é redimir a imagem do Filho em nós. É trazer de volta as glórias e as honras que são devidas. Tem trechos em João foi muito profundo nesse amor do Pai com o Filho. Eu coloquei alguns versículos aqui. Na verdade, eu coloquei um apenas, Vitor, aguarde um pouco. Eu vou ler em voz alta. João 3,35 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas ele deu na mão dele. João 10,17 diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. João 14,21, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14,23 e 24, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 16,27, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Por fim, João 5,20 diz assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Estamos nesta manhã reunidos para honrar o Filho, porque quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou. Por que essas coisas são tão importantes? Por que será que isso faz com que Deus amou o mundo se torne maior em meu coração? Deus não me amou primeiramente porque eu sou um objeto amável, mas porque Ele ama o Filho. Só que isso fica grande no momento exato onde Ele ama o Filho e faz dos que creem em seu Filho, filhos como
Ele. Então a coisa toda se torna muito maior. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Você acabou de ler o grande amor e a grande satisfação que o Pai tem no Filho, ao ponto de nos fazer filhos de Deus. Isso não é pequeno. E João exulta quando fala sobre isso. Em sua epístola, em seu evangelho, João vislumbra o dia em que seremos revelados tal como Ele, como um filho. Qual é a vontade de Deus para nós? É de que Deus nos conforme à imagem de seu Filho. Quando nós estamos falando sobre isso, João 3:2, 1 João 3:2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos como Ele, semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, para que todos nós nos voltemos corretamente para o propósito para o qual fomos criados, sermos conforme a imagem de seu Filho. E então, amados como seu Filho, o Pai entrega o Filho. O Pai crucifica o Filho no lugar daqueles que deveriam pagar por seus pecados, para que o Filho, honrando o Pai, traga muitos filhos para o seu Pai. Porque o Pai amar todos nós como ama Jesus é algo maior do que conseguimos escrever em livros. Nós não temos hoje a capacidade humana plena de poder entender esse grande amor ao ponto de que venhamos a entendê-lo como vamos entender na glória do Senhor. Nesta manhã, você ouviu e está ouvindo o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, que tem todo o seu prazer, que tem toda a sua alegria, plena satisfação, relacionamento perfeito, desde a eternidade passada. Deus deu para nós tudo o que lhe dava mais prazer. Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho. E o que Jesus Cristo fez, se deu a nós. E por isso, nós estamos refletindo sobre isso nesses pequenos minutos finais. Preste atenção. Deus nos deu tudo o que lhe dava mais prazer e satisfação, que era o seu Filho. Ele nos deu. Jesus Cristo é nosso, como diz Paulo em Romanos, Ele é nosso. E Ele não deixa mais de ser nosso nunca mais. A ponto de que essa união mística é tão grande que Jesus Cristo nos dá o seu corpo e passamos a fazer parte do próprio corpo dele. Isso é grande. Estar aqui nesta manhã refletindo sobre o amor do Pai e refletindo sobre como isso deve ser recebido por nós, nos traz considerações objetivas. A primeira que eu queria perguntar a você é a seguinte: onde está o seu prazer? O prazer do Pai estava em seu Filho, e o nosso prazer também deve estar, para que todos honrem o Filho. Não é possível estar vivendo como crente e não ter prazer no relacionamento com Jesus Cristo, e não ter alegria em ler as palavras de Jesus Cristo. Não é possível que todo o seu e o meu prazer sejam depositados em relacionamentos que não são com Jesus Cristo. Não é possível que venhamos a depender sequer de prazeres que não sejam o prazer em Deus, no Filho. Esta é a primeira pergunta. Onde está o nosso prazer? Quando nós dizemos que dia, quando nós falamos que tarde, quando nós fazemos assim, caramba, que dia maravilhoso, e aí a gente volta e pensa, por que foi tão maravilhoso assim? Nossa, nada teve a ver com Jesus, ou eu nem pensei nele, eu sequer refleti sobre ele, foi maravilhoso porque eu fui agradado. Foi maravilhoso porque foi agradável, mas nenhuma profunda reflexão sobre Jesus veio de nenhuma das coisas que aconteceu. Nossa dificuldade de se entregar a Ele começa na nossa dificuldade de entregar tudo a Ele. Porque primeiro Deus deu.
e depois Deus se deu. Primeiro Deus entregou, e depois em Cristo Deus entregou-se. E esse movimento de Deus entregar tudo que lhe dá prazer, e depois em Cristo entregar-se com tudo, é o movimento do crente. Nós ouvimos que Deus nos ama e recebemos isso. Depois que recebemos que Deus nos ama, nós damos tudo de volta a Ele. E depois que nós damos tudo de volta a Ele, nossas mãos abertas, sem nada, fica muito óbvio que nós nos damos então a Ele. Quem não dá tudo a Ele, quem não entrega tudo a Ele, não é capaz de entregar a si mesmo, porque ainda retém coisas em suas próprias mãos. Pensei nisso profundamente essa semana, enquanto refletia sobre as coisas que me davam alegria e prazer. Pensei profundamente como eu termino o dia e digo que foi tudo muito bom. E percebi muitas falhas, erros e pecados nas minhas concepções sobre onde começava o meu prazer e para onde ele ia. E eu peço a vocês aqui, antes de estarmos iniciando, o tomar a ceia, o pegar o cálice e recitar mentalmente, com a voz do seu pastor, você vai ouvir aquelas grandes palavras: este é o meu corpo, dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Eu gostaria de que você pudesse, nesta oração que nós vamos fazer, responder de modo muito objetivo: onde está a sua alegria? Onde está o seu prazer? Porque honrar o Filho também é dizer: este é Jesus Cristo, em quem tenho todo o meu prazer. Esta é a frase que o Pai nos ensina, e eu pergunto a você, esta é a sua frase também? Este é Jesus Cristo, em quem tenho toda a minha alegria. Este é Jesus Cristo, em quem tenho todas as minhas esperanças no dia de amanhã. Este é Jesus Cristo, em quem tenho todo o despertamento e vislumbre desse mundo. Este é Jesus Cristo. Posso perder todas as coisas, mas tenho Jesus, então tenho todas as coisas. Nesta manhã, crente, irmão, filho de Deus, exalte o Filho. Diria o salmista: beijai o Filho para que não se ire. Diz o Pai: ouçam o Filho. Nesta manhã, você está ouvindo a palavra de Deus e você não pode ir num fluxo contrário. Suas esperanças de alegria, prazer e tudo aquilo que você quer para a sua vida devem estar repousados no Filho. Pense hoje, se você amanhã tivesse que escolher algo ou alguém do qual você não queria ser separado, se eu dissesse para você: fulano foi embora, cicrano morreu, ele tal partiu, se eu dissesse isso para você, seria terrível, mas o que seria dizer: amanhã você vai ficar sem falar com Jesus, amanhã você vai ficar sem orar para Jesus, amanhã você vai ficar sem se alimentar das palavras dele. Qual é o impacto que uma fantasia, que nem é possível dessa, pode trazer ao nosso coração? Um dia o pai ficou separado do filho, de todo o seu prazer, de toda a sua alegria. Ele foi separado e teve, inclusive, que agir com concordância ao filho e matá-lo. Nós, às vezes, temos dificuldade de mortificar os nossos pecados. Temos dificuldade de nos ver separados de coisas que nos dão prazer e não são Deus. Nesta manhã, muitas reflexões podem ter, e a profunda e mais profunda delas é: será Jesus Cristo todo o nosso prazer? Será Jesus Cristo toda a nossa alegria? Alguém pode nos roubar a nossa alegria? Alguém pode nos roubar o nosso prazer? Quem tem feito isso? Se é Deus o nosso todo prazer. Nesta oração, enquanto o Ministério de Música se encaminha e toma posição para que louvemos o Senhor, eu gostaria que você orasse comigo. E caso Jesus Cristo não seja o seu maior prazer,
Eu gostaria muito que neste momento você fosse até Ele, fosse até o Pai e dissesse: Pai, eu quero te honrar, eu quero amar a Jesus de um modo profundo, entregue e glorioso. Então eu gostaria que você neste momento orasse comigo, por favor. Pai, Pai querido, Abba, Pai, Paizinho, nós estamos nesta manhã prontos a honrar o Filho. Nós estamos nesta manhã desejosos, ó Deus, em honrar o Filho. Nós estamos nesta manhã reconhecendo, ó Deus, de que muitas das honras que prestamos são a homens apenas. Muitos dos tempos de angústia e perturbação são porque nós não estamos nos dedicando, ó Senhor, a dar tudo de nós para amar o Filho. Deus, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, eu oro à igreja que ama ao Senhor, que está aqui reunida para louvar o Teu nome, que reflita como eu, se todo o nosso prazer está no Filho, se temos honrado o nome de Jesus. Pai, cada homem e mulher aqui esta manhã está se perguntando de que modo tem refletido sobre o Filho ser o motivo para o qual todas as coisas foram criadas, Deus. Nossos trabalhos, casamentos, filhos, nossos estudos, a nossa igreja, a liturgia, o serviço ministerial, Pai. Tudo foi criado para o Filho. E nesta manhã, redimidos pelo Filho, nós podemos acabar nos encontrando com motivos que não são amar e honrar o Filho como motivos para viver. Eu peço perdão. Eu peço perdão por mim. Eu intercedo por eles. E clamo ao Senhor que nesta manhã, quando estivermos cantando louvores em honra ao Filho, possamos nos juntar às miríades celestiais que dizem: bendito seja o Cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, Pai, que durante o cântico, que ao segurar o cálice, ao tomar o pão, nós nos regozijemos, nós nos alegremos, nós venhamos a exultar: o Filho está vivo, o Filho está vivo, Senhor, Ele está vivo, o Senhor o ressuscitou, e juntamente com Ele todos nós. E um dia no banquete junto ao Filho, Pai, a alegria indizível do Pai estará lá, o Pai feliz porque o Filho ganhou tantos filhos para Ele. E o amor do Pai está completo, perfeito como sempre foi. Louvado seja o Teu nome, Pai, durante este cântico, que o nosso coração se derrame em alegria, que a igreja exulte com a presença viva de Jesus aqui hoje, que a igreja se alegre com o fato de que não temos um Deus morto ou uma filosofia barata, mas o Rei do Universo está aqui entre nós, Jesus Cristo está passeando nas igrejas, como diz Apocalipse, Senhor, o Senhor está andando no meio da igreja, o Senhor está olhando a nossa vida, nos levantando, nos erguendo, nos corrigindo também, Pai. Que nesta manhã a igreja exulte, que Jesus Cristo está passeando por todas as igrejas do Brasil hoje, do mundo, Ele está vivo. Bendito seja o Teu nome, ó Senhor, que nos regozijemos e que quando tomarmos parte dos elementos, nós vibremos de alegria e mudemos de opinião sobre todo o nosso prazer. Ele precisa estar em Deus, Ele precisa, é preciso que todas as coisas sejam para Ti. Assim oramos, nos preparando, Pai, para tomar a ceia diante e contigo, Pai. Amém.